Mateus capítulo 14. Hoje, na verdade, a gente está iniciando a segunda parte do livro de Mateus. Mateus a gente pode dividir ele em duas partes, né? Basicamente em duas partes, dá para dividir em mais. Mas em duas partes, vai de Mateus 1 a 13 e depois do capítulo 14 em diante. Então, hoje a gente está iniciando a segunda parte de Mateus, onde Jesus ele começa a caminhar, começa a dar os primeiros passos em direção à sua vitória, a vitória através da cruz e da ressurreição, tá? Então, se você se lembra, Jesus começa o seu ministério público logo após a prisão de João Batista por Herodes. A gente viu isso lá no capítulo 4, versículo 12. E alguns meses mais tarde, depois da morte de João Batista, Jesus então vai iniciar uma nova fase do seu ministério. Uma fase isolada, por isso o título desse estudo, Isolamento do Rei. Uma fase isolada, longe de Jerusalém, longe dos holofotes, longe da liderança judaica, né? E aí quando a gente entra aqui no capítulo 14, nós vemos que Herodes pensava que que Jesus era João Batista ressuscitado dentre os mortos, né? Ou uma encarnação de João Batista, ou algo parecido. E ele que matou João por causa de um juramento ridículo que fez a filha de Herodias, está aí nos versículos 3 a 11. Né? Por isso, ele que até gostava de João, de ouvir a pregação de João, mata João por causa dessa mulher. Né? Essa mulher pede a cabeça de João num prato. Ele havia prometido antes dela fazer o pedido, ela poderia pedir qualquer coisa. E ela pede a cabeça de João Batista e ele tem que honrar a sua palavra e manda matar João Batista. E os discípulos de João, então, vão lá, pegam o corpo de João Batista, sepultam e dão a notícia, então, para Jesus. E a partir desse fato, Jesus se isola no deserto e foge dos confrontos com os escribas e fariseus. Aquilo que a gente viu algumas semanas atrás, não me lembro se foi a última ou a penúltima, dos confrontos dele com os líderes judaicos, agora ele vai fugir desse confronto. Ele não vai querer mais a fazer isso. E aqui no capítulo 14 e 15, ele realizará alguns milagres e vai ensinar algumas lições importantes para os seus discípulos. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, que está nesses capítulos, que a gente vai estudar, é a dependência para fazer a obra de Deus. A dependência para fazer a obra de Deus. Eu quero ler os versos de 13 a 21. Acompanhe comigo a leitura aí, de 13 a 21, que diz assim, ó. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Então é o que ele vai fazer a partir desse momento. Vai buscar as regiões desertas. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, o milagre dessa multiplicação, além de satisfazer as necessidades das pessoas envolvidas, tem como propósito principal ensinar para os discípulos o princípio da dependência. Por isso, o primeiro tópico aqui da nossa lição, a dependência para fazer a obra. Eu quero destacar 4 coisas aqui. A primeira, que na obra de Deus, os obreiros são responsáveis em alimentar as ovelhas. Versículo 16. Os discípulos quiseram despedir as pessoas famintas, que elas fossem embora, que elas pelo caminho procurassem alguma coisa para comprar e comer.
E nós sempre temos que ter pão ou alimento do céu para oferecer àqueles que estão com fome espiritual. Não podemos despedi-las de mãos vazias. Podemos despedi-las sem nada. Por isso, todo obreiro deve ter vida intensa de meditação na palavra e na oração. Para que quando aparecerem essas oportunidades, a gente tenha o que oferecer. Primeira coisa, você vai ver que essa multiplicação dos pães, ela acontece 2 vezes. Então, nessa primeira eu quero fazer uma aplicação espiritual. Os obreiros são responsáveis em alimentar as ovelhas. Na segunda parte, ou um segundo tópico que eu quero destacar aqui, é que na obra de Deus, as necessidades das pessoas são maiores do que os recursos dos obreiros. Na obra de Deus, as necessidades das pessoas são maiores do que os recursos dos obreiros. O que significam 5 pães e 2 peixes para uma multidão com mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, não é absolutamente nada. E esse é um fato incontestável na obra de Deus. Os obreiros jamais poderão, com seus próprios recursos, suprir as carências das ovelhas aflitas e famintas. A necessidade das pessoas maior que aquilo que a gente tem para oferecer. Por isso, nós precisamos depender de Deus para fazer a obra de Deus. É interessante que quando o Senhor nos manda, por exemplo, pregar o Evangelho, fazer discípulo de todas as nações, ele diz que antes disso a gente receberia poder. Atos 1:8. Por quê? Porque sem poder, sem dependência dele, sem os recursos que vêm dele, a gente não tem o que fazer. As necessidades das pessoas é maior que os recursos que a gente tem. Então a gente precisa depender de Deus para fazer a obra de Deus. A terceira coisa que eu quero destacar é que na obra de Deus nós dependemos de seus milagres. Somente o milagre de Jesus poderia fazer com que os 5 pães e 2 peixes alimentassem aquela grande multidão. E o milagre aconteceu. Quando os discípulos se puseram a trabalhar ou a obedecer, a repartir aquilo que eles tinham, o Senhor fez um milagre e multiplicou os pães e os peixes. Da mesma maneira acontece com a gente. A gente tem demandas para atender como igreja. A gente tem pessoas a quem nós precisamos pregar o evangelho, pessoas a quem a gente precisa socorrer espiritualmente, socorrer materialmente, e a necessidade é maior do que aquilo que a gente tem. Mas quando a gente se dispõe a fazer, apesar dos parcos recursos que nós temos, quando a gente começa a distribuir, a partir o pão, a dar o peixe, o Senhor começa a multiplicar. Não é antes. Deus não nos dá todos os recursos antes para a gente poder fazer a obra. Ele nos dá os recursos à medida que a gente faz a obra. À medida que eu me ponho a trabalhar, eu me ponho a evangelizar, eu me ponho a socorrer aquele que está com necessidades materiais, eu me ponho a aconselhar pessoas que estão perturbadas emocionalmente. À medida que eu me coloco como a resposta a um pedido, a resposta a uma necessidade, o Senhor vai multiplicando os recursos. O Senhor vai dando as coisas que a gente precisa, porque nós estamos dependendo dele. Tá? Em quarto lugar, na obra de Deus, realizada da maneira de Deus, nunca faltarão os recursos celestiais. Então não vai faltar. A obra de Deus vai ser feita. Nós só precisamos obedecer e fazer e depender dele. E depender dos recursos dele. Se faltam os recursos humanos, os nossos recursos são limitados, se a gente não tem muita coisa para oferecer, os celeiros celestiais estão repletos. Sem Jesus, nada podemos fazer. É isso que Jesus diz lá em João 15. Porque sem mim nada podeis fazer. Essa é uma verdade para a gente como igreja. A gente precisa se colocar na brecha da necessidade do mundo, das pessoas. A gente precisa se dispor a obedecer a Deus no nosso ID, no ID amar o próximo, no ID socorrer o necessitado, no ID a ser justo
com as pessoas e nós sabemos, nós não temos os recursos, mas Deus tem. E Ele não vai deixar faltar os recursos. Se nós estivermos fazendo aquilo que Ele mandou a gente fazer, não faltarão recursos. Então, é dependência dele. De fato, a igreja não tem aquilo que ela precisa para ajudar, para abençoar o mundo. Mas Jesus tem. O Senhor tem. E Ele vai nos dar, na medida que a gente dá o primeiro passo para abençoar, para ajudar, para socorrer, para fazer a obra dele. Tá? Os recursos aparecerão. O primeiro mandamento é: dá-lhes voz de comer. Vai lá e reparte o pão e os 2 peixes. Ah, mas só tem 5 pão e 2 peixes. Não tem problema. Reparte os 5 pães. E à medida que a gente começa a repartir, Deus começa a multiplicar. É assim. Primeiro a gente dá. Aí o Senhor faz transbordar. O Senhor multiplica aquilo que a gente está dando. Aquilo que a gente está oferecendo. Aquilo que a gente está abençoando as pessoas. Tá? A primeira coisa que nós aprendemos aqui é a dependência para a gente fazer a obra. Os discípulos precisavam aprender essa lição. Né? Por 2 vezes eles acham que não tem o que oferecer. E Jesus fala: o que vocês têm? Ah, a gente só tem isso. É suficiente. Então, vocês só precisam começar e eu vou fazer o restante. Segundo, eu quero ler os versículos 22 a 33 para mostrar como que as pessoas conhecem Jesus na tempestade. 22 a 33 diz assim: logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Os homens daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto. Todos os que nele tocaram foram curados. Então, logo após o milagre da multiplicação, Jesus conduz os seus discípulos a uma nova experiência. Jesus se despede das multidões, sobe ao monte para orar e envia os seus discípulos para o mar para enfrentar uma tempestade, uma provação. Nesse milagre, quero destacar 3 lições muito importantes para a gente. A primeira é que é na tempestade que nós conhecemos o quanto Jesus é poderoso. Não é verdade? Após algumas horas de oração ao Pai, Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Jesus vai caminhando por cima da água agitada, como se estivesse andando em terra seca. Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Criador, Ele é o Senhor do universo. As águas do mar ou as ondas do mar não podem afogar. Então é na tempestade que a gente conhece, que a gente vislumbra, que a gente percebe, que a gente toma ciência, que a gente discerne o tamanho do poder que Jesus tem. É na tempestade. Quando as coisas estão bem, quando a vida está tranquila, nós estamos recebendo a bênção de Deus, os livramentos de Deus, né? Mas a gente não consegue ver isso. Quando a gente está passando por momentos sombrios, a gente vê o quanto o nosso Deus é poderoso. O quanto Ele muda as circunstâncias. Primeira coisa que eu quero destacar. A segunda é que é na tempestade que Jesus confere o seu poder aos seus servos. Não apenas Ele demonstra o seu poder, como Ele compartilha o seu poder. Pedro andou sobre as águas à semelhança de Jesus.
Olha que coisa tremenda. Porque Deus pode fazer grandes coisas por intermédio daqueles que o ouvem e o obedecem. Não somente o mestre demonstrou poder, mas Pedro, confiando no mestre, também pôde andar sobre as ondas, sobre o mar. Por quê? Porque na tempestade Jesus não apenas demonstra o seu poder, ele compartilha conosco o seu poder. E a terceira lição que eu quero destacar aqui desse texto é que é na tempestade que nós experimentamos o poder do Salvador. Na tempestade. A tempestade revela como nós somos fracos, medrosos, desanimados, nós podemos morrer. E quantas tribulações nós atraímos por causa da nossa incredulidade. Mas é na tempestade, quando a gente está sendo incrédulo, quando a gente está correndo risco, é que o Senhor estende as mãos e nos socorre e nos salva. E aí então, a experiência dos discípulos com Jesus após isso termina com adoração. Olha o que diz aí o versículo 33. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho. É difícil a gente chegar a uma declaração como essa quando tudo vai bem. É na tempestade, quando vem o livramento do Senhor. Quando a gente pensava que não tinha mais saída, quando tudo estava perdido. E o Senhor então estende a tua mão e nos salva. É que nos coloca de joelhos em adoração, dizendo: verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Somente nessa situação de tempestade é que brota dos nossos lábios uma declaração poderosa como essa. E aí, então Jesus desembarca com seus discípulos e vai para Genezaré. Então o que eu quero destacar aqui a respeito dessas primeiras partes aqui que nós estamos estudando? Nós aprendemos que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Nós aprendemos que nós devemos adorar a Deus em todas as circunstâncias. O Senhor vai mostrar a tua grandeza, o teu poder. Nós devemos a Ele adoração. Devemos adoração quando as coisas vão bem e devemos adoração quando as coisas vão mal. Geralmente a gente se lembra de adorar quando Ele nos salva do dia mal. Devemos adorar, reconhecer que só Ele é digno de adoração. Terceira tópico que eu quero estudar aqui com vocês é cuidado com a falsa espiritualidade. Capítulo 15, até o versículo 20. Acompanhe comigo a leitura. Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas! Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca. Isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? E ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias.
Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna. Então Jesus se afastou então de Jerusalém, mas as autoridades religiosas foram atrás dele. É isso que diz aí o versículo 1. E eles vieram com o intuito de confrontar a Jesus com questões teológicas. E com ele Jesus apresenta então as marcas da falsa espiritualidade. E a primeira marca é que a substituição da palavra de Deus pelo ensino de homens. Essa é a marca da falsa espiritualidade. Substituição da palavra de Deus pelo ensino de homens. Os judeus, eles criaram um conjunto de leis religiosas que não estavam na Bíblia. Lavar as mãos antes das refeições era uma tradição de homens e não um mandamento de Deus. Na lei havia apenas uma orientação para os sacerdotes fazerem isso. Então é Jesus quem acusa agora os fariseus de transgredir a lei de Deus, substituindo ela por tradição humana. O mandamento de honrar pai e mãe era claro em várias partes da Bíblia. Né? Era parte dos 10 mandamentos. Mas os fariseus, para burlá-lo, diziam que os filhos poderiam ofertar o dinheiro a Deus, esse dinheiro que deveria socorrer o pai e a mãe que talvez não tivessem muitas condições mais de trabalhar e que precisavam de ajuda financeira. Então eles diziam que esse dinheiro que deveria ser destinado aos seus pais poderia ser ofertado a Deus em lugar de cuidar dos pais. Em outras palavras, eles diziam, se você der essa oferta na igreja, esse dinheiro, você está livre de honrar o seu pai e a sua mãe. E essa tradição deles invalidava, retirava a autoridade, cancelava a lei de Deus. Então era isso que essa tradição humana, e geralmente é isso que a tradição dos homens fazem. Não é apenas um adendo, não é apenas um acessório diante da lei de Deus, não. Ela invalida a lei de Deus, ela vai contra a lei de Deus, ela cancela a lei de Deus. Por isso não é bem-vinda tradições humanas, tradições dos homens. Por isso que a gente tem que desconfiar. A segunda característica, evidência da falsa espiritualidade é o culto hipócrita. O culto hipócrita é resultado de uma vida hipócrita. O ritualismo, o cerimonialismo vazio não aproxima as pessoas de Deus. O culto é um ato de amor que envolve toda a força, mente e coração. Por isso que Jesus fala, vocês me cultuam, vocês me adoram da boca para fora. Apenas exteriormente, mas interiormente eu sei que vocês não me cultuam, que a adoração de vocês não é para mim, que a devoção de vocês não é para mim. Isso é o culto hipócrita. A gente se reúne na igreja no domingo para adorar a Deus, mas o nosso coração não está em Deus. Nosso coração está em outra coisa. Ou muitas vezes a gente deixa de se reunir para adorar, já deixando muito claro, muito transparente que a nossa devoção está em outra coisa. Né? Está no programa de TV, está no descanso, está no lazer, está na festa, está em um monte de coisas. Não a Deus. Então, Jesus critica isso. Essa é a falsa espiritualidade. Isso é hipocrisia. Porque vocês falam que me amam, vocês cantam que me amam, vocês oram que me amam, mas eu sei que não me amam. A terceira característica da falsa espiritualidade é o combate apenas da aparência do pecado. Jesus diz que a contaminação do homem não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é aquilo que eu como que me prejudica, é aquilo que eu falo que mostra como que está o meu coração. Então o que contamina o homem é o pecado que reside no seu coração. E não nas mãos sujas antes das refeições. Isso aí é apenas uma questão de higiene, mas não espiritual. O homem é pecador por natureza. Esse é o problema dele. Tudo aquilo que entra nele, aquilo que ele vê, aquilo que ele ouve,
aquilo que ele come, talvez seja apenas reflexo do resultado do seu coração. Então, o pecado não é o que eu vejo, o pecado está lá no coração, por isso eu vejo o que eu vejo, tá entendendo? O pecado não é por onde eu ando, o pecado está no meu coração e isso reflete por onde eu ando. Então, Jesus ele não cuida da aparência do pecado, ele vai na raiz do problema. E a raiz do problema é que o pecado está lá no coração. E a outra característica dessa falsa espiritualidade é a expressão do juízo de Deus. Jesus vai condenar isso. Ele condena, através das suas palavras, isso hoje, e ele condenará, e ele punirá isso no futuro. Né? É isso que Jesus deixa claro aqui para os seus discípulos em relação a eles. No versículo 13, ele fala assim, ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Essa hipocrisia será extirpada, será arrancada pelas raízes. Então os discípulos disseram para Jesus que os fariseus se escandalizaram com as palavras dele. E quando Jesus diz, deixem-nos, não se importem com eles, não se preocupem com eles, significa entregue-os, abandonem esses homens aos seus próprios desejos pecaminosos. Isso é uma manifestação do julgamento de Deus. Deus está dizendo, não se importem com eles, porque no devido tempo eles serão julgados e condenados. Porque são hipócritas, porque são falsos espiritualmente. Tá? Então, cuidado, meus irmãos, com a falsa espiritualidade. Cuidado com aquele que gosta de fazer as coisas para mostrar para as pessoas. Aquela pessoa que gosta de orar na igreja, mas em casa ela nunca ora. Aquela pessoa que gosta de usar palavras evangélicas, Deus te abençoe, que bênção, irmão, na igreja, mas em casa ela usa palavrão. Cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas que lá na igreja colocam aquela roupa decente, mas quando você encontra ela pela rua, ela está indecente. Cuidado com essas pessoas que lá na igreja ou na sua presença tem cara de piedade, mas na sua ausência está metendo pau em você. Cuidado. É falsa espiritualidade. Tá? Cuidado com a falsa. Jesus nos alertou sobre isso. E o último tópico que eu quero trazer aqui para os irmãos nesse estudo, sobre a compaixão de Jesus pelos carentes. Versículos de 21 a 39 diz assim, ó. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia, depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão desta multidão, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Seus discípulos responderam, onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar, e juntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os
Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Há nesse capítulo, ou no restante desse capítulo, 3 tipos de carentes. Primeiro, os carentes espirituais. Jesus, então, ele se retira para um território gentílico de Tiro e Sidom e uma mulher cananeia o procura. Eu quero destacar algumas lições aqui. Primeiro, seu conhecimento acerca de Jesus. Jesus está no meio de um povo que não adora o Deus de Israel. Não conhece o Deus de Israel. Mas essa mulher o conhece. Ela o chama de Senhor e Filho de Davi. Ou seja, você é o Messias prometido. Então essa pessoa que está separada do povo de Deus conhece as promessas feitas ao povo de Deus. A segunda coisa que eu quero destacar é a sua grande necessidade. Sua filha estava possuída por demônios. Os discípulos pedem a Jesus para atendê-la, mas Jesus responde: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em terceiro lugar, a gente pode ver aqui a sua reverência. Ela se prostra aos pés de Jesus em atitude de adoração. Ela se identifica com o problema da sua filha e suplica: ajuda-me, ajuda, tem misericórdia dela. Pode ver a sua fé. Ela acreditava que uma migalha da graça de Deus era suficiente para suprir a sua carência. Não precisava de muita coisa. Não precisava de muito poder. Ela acreditava que apenas uma migalha já era suficiente. Olha o tamanho da fé dela. Por isso, a sua conquista. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Naquele mesmo instante, a sua filha. Então, a gente pode ver aqui nessa primeira parte a compaixão de Jesus pelos carentes espirituais, por aqueles que estavam separados do povo de Deus, mas que também têm necessidades espirituais e físicas, e Jesus tem compaixão deles. Em segundo lugar, carentes da saúde física. Multidões de doentes são levados para Jesus, procuram Jesus. Jesus ele retorna para o mar da Galileia e chegando ali ele sobe ao monte e assenta-se. Eu quero destacar 3 lições aqui, que nós precisamos ir a Jesus crendo que ele pode solucionar os nossos problemas. Então leve e largue aos pés de Jesus todos os seus problemas. Leve e largue. Ele tem compaixão das pessoas com problemas. Segundo, que Jesus está sempre pronto a exercer o seu ministério de misericórdia. Ele é poderoso para fazer grandes milagres nas nossas vidas e ele geralmente tem misericórdia de nós e faz grandes milagres. Precisamos aprender isso. Terceiro, todos os milagres realizados por Jesus visam promover a glória de Deus. Isso vai dizer que as pessoas começaram a glorificar a Deus por conta disso. Começaram a exaltar esse Deus, O versículo 31. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo e louvaram o Deus de Israel. Tudo aquilo que Jesus fez foi para promover a glória de Deus. Deus da Bíblia, Deus único e verdadeiro. Então Jesus tem compaixão dos carentes espirituais, dos carentes de saúde física, dos carentes de alimentos. A multidão estava faminta. O texto vai dizer da intensa compaixão de Jesus. Por isso Jesus foi motivado a fazer uma segunda multiplicação de pães e peixes para alimentar agora 4.000 homens, fora mulheres e crianças. A compaixão de Jesus, ela é superabundante. Ele quis abençoar essas pessoas. Meus irmãos, eu queria, caminhando aqui para o final do nosso estudo, destacar 3 frases que eu achei muito interessantes. Primeiro é uma frase do John Stott que ele diz assim: é impossível ser verdadeiramente convertido a Deus sem ser, através disso, convertido ao próximo. Ou, em outras palavras, não é convertido a Deus quem não tem compaixão do próximo. É isso que o John Stott estava querendo.
É impossível ser verdadeiramente convertido a Deus se você fecha os olhos para a necessidade das pessoas, para a necessidade do próximo. Sejam essas necessidades espirituais, financeiras, de alimento, de saúde, não importa. Não é convertido a Deus quem fecha os olhos para essas necessidades. A segunda frase que eu queria destacar é do Billy Graham, quando ele diz: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. O mundo está olhando para a gente, para aquilo que a gente faz, não para aquilo que a gente prega. Então, nós pregamos que nosso Deus é misericordioso, nós temos que agir com misericórdia. E as pessoas estão vendo não a gente pregar que Deus é misericordioso, ele está vendo se a gente age com misericórdia, se a gente se assemelha ao nosso Deus, se nós temos compaixão também. E a última frase que eu quero destacar é do Spurgeon: muitos homens ficam de mãos vazias, porque não conhecem a arte de repartir. Quanto mais sovina você for, mão fechada você for, menos você vai ter. Somente aquele que abre as mãos, aquele que entrega aquilo que possui, é que vai receber ainda mais, vai conhecer a graça, maravilhosa graça de poder repartir, de abençoar e de ser abençoado por Deus. Terminado isso, Jesus se isola dos religiosos judeus para evitar confrontos e discussões desnecessárias. Ele era senhor da sua agenda e nada ou ninguém poderia atrapalhar os seus. Nesse período de isolamento, ele se dedica a fazer o bem às pessoas. Jesus é o maior exemplo de generosidade, de doação que existe. Nós precisamos aprender um exemplo. Por isso eu quero terminar aqui com 4 perguntas para você refletir, para você praticar. A primeira pergunta é: você depende de Deus ou depende de si mesmo? A obra de Deus ela é muito grande para a gente conseguir realizar com os nossos próprios recursos. Nós precisamos depender de Deus. De quem você depende? De Deus ou de si mesmo? Quando você tem dinheiro sobrando, quando você tem os recursos nas suas mãos, você fica tranquilo. Quando não tem, você fica desesperado. Então você depende de si mesmo. Você confia em si mesmo. Você confia naquilo que você tem. E para a obra de Deus, para realizar a obra de Deus, você espera primeiro ter para realizar ou você começa a realizar crendo que Deus vai suprir sua necessidade? Você depende de Deus ou de si mesmo? Em segundo lugar, as tempestades da vida nos dão as condições para a gente conhecer a Deus de maneira mais profunda. Você tem conhecido a Deus nesse tempo de pandemia? Esse tempo de dificuldade, de tempestade que o mundo inteiro está passando, de gente desempregada, de gente que ficou doente, de pessoas queridas que a gente perdeu. Você tem, nesse período, nesse tempo, conhecido mais a Deus ou não? Esse tempo, tempos de tempestade, são propícios para a gente conhecer mais a Deus. Passar a tempestade, se você não tiver conhecido mais a Deus, você desperdiçou a sua tempestade. Terceiro, a hipocrisia, a falsa espiritualidade receberá o devido juízo de Deus. Você tem obedecido às regras humanas ou tem obedecido aos mandamentos de Deus? A quem você procura agradar? Os homens ou a Deus? Quando a gente quer agradar os homens, a gente obedece às regras deles, as regras dos homens, as regras dos religiosos, as regras colocadas pelo pastor. A gente quer agradar a Deus, a gente obedece aos mandamentos bíblicos, aquilo que está na palavra dele. Quem você quer obedecer? A Deus ou aos homens? E por fim, Jesus era cheio de compaixão para com os perdidos espiritualmente, os doentes e os que tinham fome. Você também tem compaixão dessas pessoas ou você faz vistas grossas?
Você se coloca como instrumento para ajudá-las ou como os discípulos você quer despedi-las de mãos vazias? É interessante que no caso da menina endemoniada, os discípulos querem mandá-la embora, porque ela está gritando, porque ela está atrapalhando a tranquilidade deles. Eles querem fazê-las calar. E no caso da multidão que estava com fome, os discípulos querem também mandá-los embora, porque eles não têm como ajudá-los. E Jesus diz que tem compaixão deles e não quer mandá-los embora de mão vazia. Meus irmãos, preste atenção nisso, como é diferente a atitude de Jesus da atitude dos seus discípulos. Como é diferente. Por isso a reflexão para nós nessa noite é: a nossa atitude reflete as atitudes de Jesus ou reflete as atitudes dos discípulos, dos mestres religiosos? Porque Jesus é aquele que quer abençoar, que quer repartir o pão, que quer acolher, que quer aliviar a carga. Os discípulos, muitas vezes, os religiosos, são aqueles que querem mandar embora de mão vazia. A sua atitude reflete quem? Jesus ou os discípulos? Jesus ou os religiosos? Nós possamos, todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, que a gente possa refletir a mesma atitude de Jesus. É essa a característica. Verdadeiro discípulo, verdadeiro cristão. Nós refletimos a Jesus. Como se as pessoas, ao verem a gente agindo, estão vendo Jesus agindo. Nós somos as mãos, os pés, a boca de Jesus. Por isso precisamos refletir as atitudes dele. Que o Senhor possa nos ajudar e nos abençoar, que a gente possa ser edificado com essa palavra dessa. Amém, meus irmãos? Vamos orar e vamos encerrar o estudo dessa noite? Feche os teus olhos, oremos todos. Senhor, nos perdoa todas as vezes que as nossas atitudes refletiram os religiosos, os hipócritas, os discípulos que ainda eram fracos, sem discipulado, os discípulos que ainda eram imaturos. Nos perdoa, Pai. Possa fazer com que a nossa vida reflita a Cristo em todo o tempo. Pessoas olhem para nós, para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos e vejam Jesus, que elas possam se sentir abraçadas, acolhidas, atraídas a Jesus Cristo. Que o Senhor possa nos usar, Pai, esses dias de pandemia, de trevas, de lutas. Que o Senhor possa nos usar para abençoar esse mundo, para refletir a glória do Senhor, para levar a luz que vem do Senhor para eles que estão em trevas. Usa cada um de nós e nos ajuda. Nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe, que uma ótima noite, um bom descanso, que você possa ter sido edificado por essa palavra. Amém?